Você já foi em algum médico que te prescreveu alguma medicação que não era de tomar, mas de aplicar? Hoje em dia é super comum Saxenda, Ozempic, Trulicity e até mesmo insulina, que é uma medicação já muito antiga, mas que de vez em quando você precisa, você nem sabe como que faz para aplicar. Hoje eu vou te mostrar como aplicar, armazenar, o que você tem que ter de cuidados na hora de aplicar medicações subcutâneas. Meu nome é Marielle, sou endocrinologista. Meu objetivo é tratar diabetes, tireoide e obesidade de uma forma leve e descomplicada. Algumas medicações a gente não consegue desenvolver uma fórmula que seja um comprimido e que você consiga tomar. Porque no estômago, às vezes algumas medicações são dissolvidas, são digeridas e aí acaba não fazendo efeito. Hoje em dia, as mais comuns que eu prescrevo na minha prática clínica são Saxenda, Ozempic, Trulicity e a insulina, que é uma salvadora de vidas aí para muita gente. Muitas pessoas têm medo, acho que o principal é medo de tomar, de não saber fazer certo, medo de doer, e hoje você vai acabar com todos esses medos. Você vai ver que se você precisar, é uma coisa tranquila, você consegue fazer na sua casa, seja todos os dias, seja uma vez por semana, você vai aprender hoje como que faz para aplicar. Antes de mostrar o passo a passo de como que aplica, eu vou te ensinar e te mostrar como que faz para poder ter o cuidado certo para essas medicações. Na maioria das vezes não são medicações baratas e eu tenho certeza que você não quer que elas percam. Então a gente tem as canetas, a gente tem de Saxenda, de Ozempic, de Trulicity e as canetas de insulina, que são mais ou menos do mesmo jeito, elas são de plástico, e aí quando você tira a tampa, a medicação tá aqui dentro. E essa medicação é um líquido, e esse líquido precisa ficar refrigerado até o momento que você vai usar. Então, todas as medicações fechadas têm que ser mantidas na geladeira, numa temperatura ali entre 2 e 8 graus. E geralmente a gente orienta que deixe ali na parte menos fria da geladeira, tipo na gaveta de verduras e legumes, que não é a região que vai ter perigo de congelar. Então você deixa nessa região com a temperatura mais amena. Se você comprou uma caixinha que vem 3 canetas, ou se você comprou uma caixa a mais, essas caixas, essas canetas fechadas sempre tem que ficar dentro da geladeira, de preferência na gaveta de verduras. Na porta também é ruim, porque sempre que abre e fecha tem mudança de temperatura. Então deixa ela quietinha lá no fundo da sua geladeira. A partir do momento que você abriu uma caneta, que você já começou a aplicar, que você já furou ela, aí você pode deixar em temperatura ambiente, no máximo 30 graus. Em cidades que são muito quentes, às vezes isso não é possível, então você pode deixar a sua na geladeira mesmo. Mas se tiver numa temperatura mais amena, dentro da sua casa, dentro de uma gaveta, você pode deixar ela do lado de fora, inclusive se for para outra cidade, se for viajar, se for dormir na casa de alguém, pode levar sua caneta na bolsa, na mala, que não vai perder, não vai ter problema nenhum. Elas têm um pouquinho de diferença em relação ao tempo que elas duram fora da geladeira. O Saxenda ela dura 1 mês, a Ozempic ela dura 6 semanas e as insulinas têm diferença entre os tipos, a Lantus, a Tresiba, a Novorapid, a Apidra, você vai ter que olhar na bula. Algumas duram 1 mês e algumas duram 6 semanas. Você só tem que ter esse cuidado para saber se depois que tirou da geladeira ela vai durar muito ou pouco tempo. E uma coisa boa de deixar fora da geladeira é que ela dói menos, ela arde menos quando você aplica em temperatura ambiente. Quem costuma deixar dentro da geladeira, na hora de aplicar, às vezes dá uma ardidinha, às vezes fica um pouquinho vermelho no local por conta da temperatura. Então, assim, pode deixar de fora. Então, aqui está o modelo das 3 medicações que eu vou ensinar a aplicar hoje. Tem a insulina, o Trulicity e a caneta de Saxenda e Ozempic, que ela é mais ou menos a mesma coisa. Vou começar com a insulina, a caneta de insulina é essa daqui, a maioria é igual. Ela vai ter um dosador aqui que você vai girando e aí os números vão aparecendo de 1 em 1. Então você vê aqui 1, 2, 3, 4 e aí ela vai até uma quantidade bem grande
de unidades, a gente chama de unidades. Para aplicar, o que você vai fazer? Você vai tirar a tampa, vai enroscar a agulha na ponta. A gente tem essas agulhas aqui que servem para a maioria das medicações que são em caneta. Tem de 4, 5, 6 e 8 milímetros. Geralmente eu costumo passar as de 4 porque são as menores que vão te dar menos desconforto. Então você vai pegar essa agulha, vai enroscar aqui na ponta. E aí você vai ver que ela é o quê? Bem fininha. Bem fininha a agulha. E aí como que você vai fazer? Você vai colocar a dose que seu médico prescreveu. Então vamos supor, ele mandou você tomar 10 unidades de insulina. Você vai vir aqui, vai colocar no 10 e aí você vai aplicar. Colocando essa bolinha aqui para vocês verem, você vai aplicar, apertar o botão aqui até o final. Apertou aqui até o final, então aqui zerou, você viu que onde estava 10 virou 0 de novo, né? Ou seja, a insulina entrou no seu corpo. Depois que tiver chegado no 0, você vai continuar 10 segundos com a medicação dentro da sua pele. Não vai tirar a caneta muito rápido, porque senão ainda pinga para fora. Então eu tô aqui apertando, conto até 10, deu 10 segundos, solta e tira. Pronto, você aplicou a sua insulina, aí você vai desenroscar a agulha da caneta, nunca deixar a agulha enroscada, mesmo se você tampar e couber, porque eu sei que cabe, mas não deixa ela enroscada, porque senão entra ar dentro da caneta. E é isso, aplicou a sua insulina, aí você vai armazenar da forma que eu já falei e acabou. Agora vamos para uma aplicação mais fácil ainda, porque ela não precisa nem de você encaixar a agulha, já vem tudo pronto aqui dentro. Essa é a caneta do Trulicity. Se você não conhece ainda, porque é uma medicação que não tá tão falada assim, mas em breve vai chegar no mercado uma outra medicação para obesidade e diabetes que chama Mounjaro, que aí você vai usar o mesmo tipo de caneta. Então, fica aí que você já vai sair na frente. Como que faz para aplicar? Você só vai tirar essa tampa, uma tampa cinza. Você vai tirar essa tampa. Vai vir aqui nesse cadeado, que ela vem no cadeado no vermelho, você vai destravar pro verde, e aí você vai encostar na sua barriga, encostou, e vai apertar o botão. A partir do momento que você aperta o botão, ele vai disparar o clique, e aí você vai sentir aqui na sua barriga uma agulhada. Tem que tomar cuidado para não assustar e despregar o aparelho da barriga, tá? Mas é isso, coloca, aperta e é isso, acabou. Você já aplicou a medicação. Essa é uma caneta descartável, você não vai guardar ela, você não vai usar ela para mais nada, porque a agulha que estava aqui já foi, já aplicou o remédio e aí acabou. Agora a gente vai aplicar Ozempic. Essa é a caneta do Ozempic, mas o do Saxenda é igualzinho, então não precisa ficar com medo não. Você vai ver que aqui tem a dosagem, então se você gira a caneta, vai primeiro aparecer um monte de tracinho em branco, quer dizer que você ainda não chegou na dose. Você continua girando, apareceu o primeiro número, 0,25. Algumas canetas não vai ter esse número, vai ter só 1 miligrama, porque tem caneta de Ozempic que é de 0,25 e 0,5 e tem caneta de Ozempic que é de 1 miligrama, então tem essa diferença. Veja se a dose prescrita na sua receita é 0,25, é 0,5 ou é 1 miligrama. No Saxenda, a primeira dose que vai aparecer aqui é 0,6, mas você vai aplicar da mesma forma. Então, coloquei aqui a dose, 0,25, vou tirar a tampa, vou enroscar a agulha. Como na de insulina, essa daqui também é a menor agulha que tem, que é a agulha de 4 milímetros. Ela é bem fininha, ó, até difícil de ver. Então tem essa agulhinha aí de 4 milímetros. Aí você vai colocar na sua pele, apertar o botão até o final. Vocês viram que zerou? Zerou é porque a medicação foi toda. E não sei se vocês perceberam aqui, ó, o êmbolo também baixou. Então quer dizer que a medicação tá entrando no seu corpo. Mas não tenha pressa, não tenha ansiedade. Se você apertou, chegou no 0, espera mais 10 segundos para ter certeza absoluta que a medicação inteira entrou no seu corpo, porque senão, às vezes você tira,
e ainda pinga umas gotinhas, ou seja, você está desperdiçando uma medicação que não é barata. Então é isso, aplicou, você vai desenroscar a agulha, nunca guarde a medicação com a agulha enroscada, porque se você deixar ela aqui, pode entrar ar, criar bolha, e aí na hora que você for aplicar não dá certo. E aí tampa e vai armazenar conforme eu já expliquei no início do vídeo. Agora que você já sabe como aplicar, os locais de aplicação, vou colocar uma figurinha aqui do lado, são abdômen, coxas e parte posterior do braço. Porque esses locais têm muita gordura e é a gordura que faz com que a medicação seja absorvida com a melhor eficiência. As medicações que são aplicadas diariamente, como Saxenda e insulina, você tem sempre que trocar o local de aplicação, por isso que tem tantos locais disponíveis para aplicar. Então, você faz, por exemplo, insulina, né, de manhã na barriga, à tarde na perna, depois do outro lado e no braço, sempre rodiziando, para que não tenha uma complicação chamada lipodistrofia, que é quando a pele fica grossa, ficam uns carocinhos, e aí nesses carocinhos não adianta aplicar mais nada ali que não vai ser absorvido. Tanto esteticamente também que não fica tão bonito. Pronto, agora não precisa ter mais medo nenhum. Você já sabe todas as técnicas, todos os cuidados que tem que ter para poder aplicar qualquer uma dessas medicações subcutâneas, injetáveis, que vai à agulha, mas que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui pra mim, se inscreve no canal, encaminha para quem você acha que usa essas medicações, mas nem tá aplicando da forma certa, ou para quem tem medo, quer usar, mas tem medo, manda esse vídeo para desmistificar essas medicações.